Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Bom, para quem não me conhece, eu sou Juliano Pimentel. E para quem me conhece, eu sou Juliano Pimentel, bem-vindo por mais uma noite aqui comigo. Vai dar 8 horas da noite, a gente tá na nossa segunda reunião diária, né? E hoje eu vou falar sobre esse tema aí que um monte de gente fica querendo rodar e não consegue sair dele, né? Vixe, vou deixar um golinho pro meio da live, porque tá secando. Então, gente, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que vocês acharam das lives de ontem? O que vocês acharam dos artigos que eu coloquei hoje mais cedo? Todo mundo vai falando aí, quem tá aqui pela primeira vez, quem já é velho de casa, veterano. Os veteranos já mandam os novatos compartilhar. Eu não tenho nem que ensinar isso pra vocês. Entenda o seguinte, como a gente tá chegando muita gente, eu vou explicar o porquê que eu chamo essa família crescente a cada dia de uma corrente do bem, literalmente. Porque cada um aqui dentro tem o seu papel primordial dentro da ajuda do próximo. O que é isso? Se você tá aqui e tá vendo meu vídeo, você vai tentar lembrar de alguém que precisa desse vídeo. Ou se você tá vendo comentários aqui embaixo, que as pessoas estão colocando, que estão com dificuldade, e você já tem mais tempo de casa, a pessoa não me conhece ainda, eu te peço encarecidamente, de todo o coração, que você encaminhe essa pessoa para o YouTube, para ela se inscrever lá e ver os vídeos de forma ordenada, tá bom? E que quando você vir a live bombando, lotada, você pegue e compartilhe também, e lembre do pessoal compartilhar, tá bom? Porque eu vou tentar fazer o seguinte, na hora que eu começar a falar desse assunto, que vai ser daqui a pouquinho, primeiro eu vou esperar vocês chegarem, eu tava ouvindo aqui uma musiquinha clássica agora, diga-se de passagem, essa é maravilhosa, uma das mais lindas que eu acho que existe, e eu não sei se vocês estão ouvindo a música clássica ao fundo, mas o tema de hoje é um tema que chega a ser complexo, porque a maioria das pessoas quando tenta mudar de saúde, elas pensam o que eu posso substituir no lugar do açúcar, o que eu consigo colocar no lugar do açúcar para manter o doce na minha refeição, no meu suco ou no que eu coloco. E hoje a gente vai estar conversando sobre isso, entendeu? Antes de mais nada, eu só quero agradecer outra coisa mágica que já aconteceu por conta de vocês. Eu não sei se vocês conseguem conceber quantas pessoas são ajudadas todos os dias por esses vídeos. A gente está recebendo quase... A última contagem que eu fiz era 16 mil mensagens por dia, tá? De agradecimento, das quais mais de 10 mil são Deus te abençoe. Então, assim, obrigado pelas orações, pelas mentalizações, vibrações, o que vocês quiserem. E é a Ave Maria. E não tenho o que falar, né? Ela é maravilhosa, essa música. E inclusive, puxando já que puxaram esse gatilho, tem uma alemã que canta ela que é maravilhoso. Seguindo então, hoje eu vou falar sobre esses 9 pontos para você conseguir contornar isso, tá? Quem acha que eu não concluo os vídeos, vejam eles inteiros. Os vídeos eles têm meia hora, 15 minutos e sempre tem a conclusão. Às vezes pode ser a que você quer, pode ser não ser a que você aguenta ouvir até o final, porque eu converso sempre. Mas é o que temos para oferecer, o que temos para o cardápio hoje é Dr. Juliano Pimentel. Ponto. Entendeu? Então assim, quem tiver afim e tiver gostando, bate na tela, compartilha, tá? Ei, Helena, que bom que você gostou da consulta. Que bom, querida, fico feliz, tá? Volte com a determinação de uma campeã que você tem. Então, assim, seguindo em frente, que bom que tá todo mundo chegando aqui. Então, o tema de hoje são as 9 etapas para a gente vencer o vício em açúcar. Primeira etapa. Quando a gente pensa em açúcar, o açúcar ele tem um poder viciante. O açúcar tem um poder viciante, tá? E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem se livrar disso, tá? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que
vocês acham que as gôndolas de doce são cada vez mais baixas para as crianças começarem a comer doce sempre? Por que vocês acham que você, quando está comendo um docinho, um brigadeiro, vira pro neném, tadinho, ele tá vendo a gente comer, ele quer um docinho, ele nem sabe o que é doce, gente. Então assim, pensa nisso, tá? Começa por aí. Se seu filho não sabe nem o que é doce, você tem um bebezinho ainda, nem dá doce para ele. Ele não sabe o que é isso, então você não precisa ter dó dele, tá bom? Você tem que ter dó de você, porque é viciado e olha para ele achando que ele tá querendo. Ele iria querer qualquer coisa que botasse na boca, até uma rúcula, tá? Porque criança quer qualquer coisa que os pais fazem. Eu sempre digo, monkey see, monkey does. Macaco vê, macaco faz. Essa frase eu aprendi, sabe onde? No House. Eu nem fazia medicina ainda. E eu vi aquele médico e eu adoro ele, porque ele dava umas na lata, literalmente, que as pessoas precisam de ter de vez em quando para aprender o que tem que aprender, né? E parar de delegar a responsabilidade da saúde dela para os outros. Então, assim, seguindo. Primeira coisa que você precisa ter em mente para mudar e se ver livre dos doces. Quando você tira um alimento como o doce, que é maioria rico em carboidratos, vícios em carboidrato, ele tem que ser manejado da forma que você tirou um macronutriente, você coloque outro macronutriente no lugar. Uma das formas comprovadas pela ciência de diminuir a gana por doce é aumentar a quantidade de proteína que você ingere. A quantidade de proteína que você ingere pode ser de carne de boi, carne de porco, peixe, pode ser proteína vegetal, como lentilha, pode ser proteína como kefir de leite, que são bactérias que digerem o leite. Eu vou comentar sobre adoçante até o final, gente. Iogurte, que não é uma forma ideal, mas tem a proteína do leite, que para muitas pessoas é muito inflamatória. Ovos, que é rico em proteína, e derivados lácteos, como queijo. Então, se você tem vício em doce e leite ainda, e quer tirar um dos que fazem mal, você tira primeiro, às vezes, o açúcar, que é mais difícil do que o queijo. Ou tem gente que acha mais difícil o queijo do que o açúcar. Ou então arranca os dois, se você tiver competência para fazer. Ao mesmo tempo, como a gente retirou o carboidrato, você tem que retirar da sua dieta também outras coisinhas. Vamos lá. Quando a gente coloca o perigo do corpo que é viciado em carboidratos, como o corpo que é viciado em açúcar, é que parte desse açúcar tem a frutose. Mas é uma ceninha que eu vou explicar mais pra frente. Outro alimento que você precisa de agregar no local do carboidrato que você está tirando, ou do doce que você está tirando, são gorduras saudáveis, como coco. Comer coco é top. Comer um torresminho quando você está com vontade de doce é top. Pode saber, se você comer um torresminho ou alguma coisa com mais gordura, gordura de verdade, uma gordura saturada, algo com manteiga, uma carne amanteigada, algo do gênero, isso tira a vontade de doce. Tomar um óleo de coco no café, sem açúcar, ou no chá sem açúcar, tomar um óleo de coco. Um bom azeite numa bela salada, isso também tira a vontade de doce, tá? Gente, obrigado pelos compartilhamentos que vocês estão fazendo. O Facebook só vai mandando as mensagens, tá? Obrigado, um beijo no coração. Então, assim, outro fator que vocês têm que aumentar, fibras saudáveis. Por quê? Por que tem que aumentar a fibra? Porque existe uma relação direta da quantidade de açúcar que você come com, adivinha só? A quantidade de bactérias nocivas do intestino. Entenda que quando você tem uma alimentação baseada em muito doce, as bactérias, a flora bacteriana do intestino, ela fica diferenciada. Então, você ingerindo fibras saudáveis, fibras solúveis, seu intestino vai funcionar de forma correta. E isso vai favorecer com que essas fibras solúveis sejam alimentadas pelas as bactériazinhas, se alimentem dela e comece a produzir mais bactérias boas adiante, tá? Então, doutor, mas aonde eu consigo boas gorduras e boas fibras? Calma que eu vou citar. Boa gordura e boa fibra você consegue no abacate. Abacate tem boas fibras e boa gordura, tá? E é uma fruta que no Brasil a gente tem facilmente. Você pode também pegar o avocado, que ele é menorzinho, tá? Mas incluindo outras frutas que têm boas fibras, tá? Pera, coco, figo, alcachofra, ervilha, quiabo,
nabo, lentilha e quinoa, tá bom? Lentilha e quinoa. Doutor, mas você tá falando aí muitas coisas que tem carboidrato. Gente, mas eu tô falando coisas que fazem bem desde que usadas de forma correta. Pessoas que comem comida de verdade, de forma saudável, tá? Elas têm normalmente uma saúde intestinal melhor, e essa saúde intestinal melhor tem boas bactérias dentro. E essas boas bactérias, elas fazem com que seu corpo melhore. Por quê? Você sabia que só 10% do seu corpo é código genético humano? 90% do seu corpício é DNA bacteriano. Eu sou uma bactéria que vos fala nesse momento. Vocês sabiam disso? E cruzes quinoa, pelo amor de Deus. As pessoas que adquiriram meu livro receberam dezenas de pratos maravilhosos. Inclusive tem saladas lá até com quinoa. Quem já viu o livro de receitas sabe, tá? Quem já viu o livro de receitas sabe, é maravilhoso. E dá pra você fazer de várias formas. O problema é que a gente pensa arroz, feijão, carne. Arroz, batata frita e carne. Arroz não sei o que com molho e carne. Gente, aí você vai enjoar de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Você só come todo dia a mesma coisa. Não é à toa que com o livro Viver Melhor Sem Glúten vem um livro de quase 100 receitas lá dentro, pro dia a dia. Que bom que eu sou engraçado, eu fico feliz. Melhor do que chato, né? Posso ser chato também, mas pelo menos engraçado. E aí, o que acontece? Quando a gente está falando de saúde intestinal, a gente fala de alimentos ácidos ou ricos em probióticos. O iogurte e o kefir são alimentos que foram fermentados. Esses alimentos que foram fermentados, eles têm algumas bactériazinhas e elas ajudam muito o seu corpo a funcionar melhor. Isso é a base para o funcionamento do corpo. Gente, hoje a gente saiu de uma geração que era simplesmente de antibiótico e está indo para uma geração de probióticos, tá? Os probióticos vão dominar a face da terra. A gente vai dominar a saúde. Eu falo a gente porque não é que o antibiótico seja um vilão, mas o antibiótico, ele tem um motivo e quando ser usado. Hoje muitas vezes ele é passado de forma errada. Por isso que nós médicos tentamos fazer com que ele só seja liberado com receita. E ainda assim, muitas vezes, infelizmente, o colega pode até passar pelos seus sintomas um antibiótico antes da hora. Por isso que é necessário fazer exames, às vezes a clínica bem específica, e passar sempre por um médico. E aí, o kefir e o iogurte são ótimos para melhorar a flora bacteriana, tá bom? Agora, vamos falar. Agora para quem gosta de adoçar tirando o açúcar. Lembra que eu falei do stevia? O stevia é o único hoje que comprovadamente não piora o meio de campo. Mas doutor, o stevia é amargo, eu não gosto daquele gosto, ele é uma porqueira. Se ele é uma porqueira e você não gosta, tira o danado da tua mesa, tira ele da tua mesa e nem compra. Por quê? Entre você tirar o doce, e eu vou contar um segredo para você, a sua boca muda a papila gustativa, a linguinha, ela tem papilas, cada região dela, ela percebe determinados alimentos e percebe determinados gostos. E quando você muda o alimento que você está comendo, isso muda a percepção da papila gustativa. Como assim, doutor? Quer dizer que se eu tirar o doce, a percepção de doce na minha língua muda? Muda. Se você tira o doce da dieta, tenho pacientes que comentam que começam a sentir o gosto do doce no limão. Você sabe o que é doce no limão? Pois é, o doce no limão ele existe, só que você sempre fica comendo tanto doce que nem tem percepção do que é doce mais no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá, seguindo em frente. Ponto 6. Tirar adoçantes artificiais. Agora, no Diabetes Care, em 2013, foi publicado que os adoçantes, e gente, tem vários adoçantes, eu tenho também um artigo sobre adoçantes e uma live sobre adoçantes, também colocado e tá lá no YouTube, tá bom? E aí, essa live sobre adoçantes, vocês vão entender tudo. O que faz bem, o que faz mal, o que não fede nem cheira, e por aí vai. Mas, de maneira geral, é tirar adoçantes da sua vida, tá bom? No final, depois que eu fechar o conteúdo, eu vou sair conversando com vocês na live, tá? Ponto 7. Fatores emocionais. Comprovadamente, as mulheres têm uma labilidade emocional muito maior. Que isso? Ela muda de estar bem para estar triste. Do anjo
pro carrasco do marido. Vou cortar suas partes se você me apurrinhar hoje. Então assim, o gatilho emocional e a recompensa. Quer ver? Vou perguntar uma coisa pra vocês. Quantas de vocês foram parar na geladeira ou comendo aquele docinho depois de uma briga? Grita eu! Quem aí comeu aquele docinho depois de uma briga com o marido ou que o filho te apurrinhou? Grita eu. Coloca eu aí, por favor. Por quê? O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam, e é isso que eu trago todo dia aqui nas lives, é que o comportamento não tem como ser retirado do tratamento de qualquer pessoa em saúde, tá? O comportamento é o que dita a sua atitude. Se você fica pé da vida porque alguém te irritou e acha que compensa comendo um docinho, gente, pelo amor de Deus, você está dando um tiro no seu próprio pé. Depois você vai olhar no espelho e vai ver aquela coisa que você não está gostando, e aí? E aí você vai ver aquela pessoa que vai falar para você, aceite seu corpo como ele é, você pode ser feliz dessa forma. Eu concordo que você pode ser feliz perseguindo um sonho, não aceitando sua doença de uma forma como ela não pudesse ser resolvida. Tem doenças que não podem ser resolvidas igual a minha, doença celíaca. Eu sou celíaco. Bom, vamos falar, ela não tem cura para a medicina, mas ao meu ver, eu estou curado. Por que eu acho que eu estou curado? Porque eu não tenho necessidade do trigo, eu não tenho necessidade do glúten. Então, quando você se vê acima do peso e isso te incomoda, você vai pensar da seguinte forma, será que isso, eu sou feliz plenamente como eu estou? Eu sou saudável plenamente como eu estou? Eu estou no meu patamar pleno, no máximo de energia? Eu transbordo energia em qualquer lugar que eu chegue? Será? Será que quando eu tenho qualquer tristeza eu ataco o doce por quê? Quantas vezes eu começo e volto e escorrego, entrei numa dieta e volto e começo e fico lá e sempre escorrego porque eu não sou forte o suficiente. Quantas vezes eu comento aqui sobre o nível de hidratação das pessoas. O simples fato de beber água já muda o seu organismo, muda a percebibilidade de fome. E isso muda o dia a dia. Muda a sua saúde. 70% do nosso corpo é água. Água é pré-requisito. Eu costumo falar, quem não se hidrata se mata. Quem não se hidrata se mata. E por aí vai. Isso não tem jeito. Toda vez que você olhar para a água e não beber, você vai lembrar, quem não se hidrata se mata. Aquele doutor lá da internet, o tal de doutor Juliano Pimentel, ele fala isso sempre. Porque a água é pré-requisito para a saúde. E aí, depois do gatilho emocional, eu falo para vocês, sabe qual o outro gatilho que influencia na vontade de sono, na vontade de açúcar? Noite mal dormida. Por conta de uma fadiga crônica. Adrenal, quando começa a alterar o nível de cortisol no corpo, isso altera o metabolismo da insulina, isso altera o ritmo de glucagon. E aí o que acontece? Sua vontade por doce fica maior. E aí você começa a comer mais por dormir mal. Você começa a comer mais por não estar pleno e descansado. E por isso que eu falo com vocês, a meditação é base de uma transformação a longo prazo. Por isso que eu converso com vocês sempre sobre isso. Porque é uma base. Não interessa quem gosta ou não gosta de dormir bem. Não interessa se você gosta ou não gosta de água. Você é criança, você tem 10 anos de idade. Se for, lembra da tua mãe enfiando comida goela abaixo quando você precisava. Você não tem que querer. Água é necessário para a vida. Se você não quer ser saudável, se você não quer estar bem, não beba água, pois nada na sua vida vai funcionar sem água. Tem vídeos também falando o que é kefir lá no YouTube, gente. Todo mundo que sair daqui vai pro YouTube e se cadastra. Se inscreve lá no site no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Falei do sono, vamos lá, recapitulando, do sono, dos fatores emocionais, falei de tirar os adoçantes, falei da estética, falei dos alimentos fermentados, falei da fibra solúvel, falei da gordura saudável, falei do índice de proteínas. Vamos agora falar a última coisa para melhora disso. E que você fica viciado sem nem saber. Primeira coisa, leia rótulos. Leia rótulos.
O açúcar, ele está camuflado em diversos produtos. O sabor doce, os adoçantes estão camuflados em diversos produtos. Então leia os rótulos. Se você não ler rótulo, você vai estar sendo enganado. A solução perfeita é que você consiga condicionar algo a isso. Abra menos os pacotes e descasque mais frutas. Coma mais comida de verdade. Pegue a comida e cozinhe, corte, trabalhe ela. Gente, eu garanto que eu tenho essa lembrança aqui nítida e viva na minha mente. Minha avó juntava todos os netos, a gente fazia reunião familiar, ficava aquela netaiada brincando, sentava à beira dos pés delas e elas cozinhando pra gente. Quantas vezes hoje o passeio de final de semana é sair de casa para ir no restaurante porque você tem preguiça de cozinhar e cozinhar se tornou um martírio e não um benefício para sua família. Você está criando valores para os seus filhos que é comer fora, que é esquentar o que é rápido, que é fazer... Gente, isso não é coisa que funciona. Olha o valor que você está plantando na mentalidade do teu filho hoje. E agora que eu citei os 9 principais fatores, eu vou tirar um monte de dúvida. Eu vou conversar só sobre açúcar, adoçante, demerara, açúcar de coco, o que você quiser. Mas antes de seguir em frente, todos os 2.700 pessoas que estão aqui vão clicar agora no compartilhar e mandar na sua live. Tá bom? Entrei no compartilhar, mas não pode estar assistindo? Como assim? Lógico que pode. Clica no compartilhar e dá o play que você vai compartilhar assistindo. É simples assim, tá bom? Todo mundo. E aí, vamos lá. Seguindo em frente. Vocês repararam como essa semana, gente, eu tenho trabalhado bastante para trazer no mínimo 2 artigos grandes por dia para vocês. 2 artigos por dia para mudar a vida do Brasil e dos brasileiros que estão espalhados pelo mundo, tá? Todo artigo meu é riquíssimo em conteúdo. Riquíssimo em conteúdo. São dezenas de milhares de vidas que já foram transformadas mundo afora, tá bom? Eu posso falar coisas que nem todo mundo concorda, mas eu estou fazendo o meu melhor e a minha parte pelo povo, pelo nosso país. Qual a parte que você está fazendo? Tá bom? A parte que você tem que fazer é mudar o seu núcleo familiar. Doutor, mas mesmo assim, você falou muita coisa que eu já ouvi isso e eu não consigo mudar. Então vamos dar uma de coach agora? Vamos falar de coach? Vamos falar de health coach? Beleza. O que você tem que fazer? Pega agora e pensa. Qual a primeira atitude que você tem que ter hoje na sua vida para tirar o açúcar? Qual o momento que você mais se sabota comendo açúcar? Qual o momento que você mais interage com açúcar? Qual o momento que você mais vê o açúcar na sua vida? O que você sente quando come o açúcar? Vocês viram quantas perguntas eu já fiz? Não adianta eu te dar a resposta, isso tem que vir de você, tem que vir do âmago. Você tem que sentir igual aquele frio na barriga, aquela intuição que você fala assim, caraca, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero. O açúcar é mais forte que você ou você é mais forte que o açúcar? Em que momento você esqueceu aquela garra que você teve cada vez que caiu quando era bebê e começou a levantar depois de cada queda para sair correndo e saber andar hoje em dia? Em que momento você deixou aquela garra que você tem como mãe que defende seu filho com unhas e dentes e deixou o açúcar ser maior que você? Gente, vocês vão ver o quão ridículo são as situações que vocês colocam no dia a dia para justificar o açúcar na vida de vocês. Ah, doutor, eu quero viver bem, eu quero ser feliz, eu vou morrer cedo mesmo, então não tem problema. Olha só, entendam que se você quer morrer cedo, continua fazendo tudo o que você está fazendo de errado. Mas eu te digo, a maioria das pessoas que busca atendimento médico começou a tomar remédio lá pelos 40 por doença. Se ela morre aos 80, a pessoa fica 40 anos doente. Você quer viver seus últimos 40 anos da sua vida doente? Ou você quer ser saudável? Você quer que seu filho fique doente desde a infância ou você quer ser saudável? E não adianta você falar, doutor, me ajuda, eu quero ser saudável e não quero abrir mão do refrigerante, do pão, do leite, do doce. Desculpa, minha filha. Doutor, eu odeio exercício físico, é um trauma pra mim.
Para com isso. Que faniquito é esse? Você tem que parar de negociar com o seu cérebro. Olha só, vocês perguntam como é que eu consigo chegar de noite com tanta energia. Vocês perguntam como é que eu consigo fazer live 2 vezes por dia, trabalhar, escrever livro e fazer tudo acontecer. Como que eu consigo? Por que eu consigo? Porque eu sei o propósito que eu tenho. Eu recebo tanta mensagem no dia a dia falando que eu ajudei e transformei a vida das pessoas que eu nem conheço, que isso me motiva a fazer o que é preciso. Então assim, isso me motiva a ser maior do que críticas, isso me motiva a seguir em frente, isso me motiva a fazer o que eu quero. O nome disso é fé. É você ter fé em algo maior do que você. Como eu vejo o impacto que eu tenho na vida das pessoas que eu nem conheço, isso é simples, é fácil, é natural. Eu tô aqui às 8h30 da noite no meu consultório e tô feliz. Enquanto tem gente que chegou em casa às 6 da noite em casa reclamando da vida, odeia o trabalho e não é nem grato pelo salário que tem com tanta gente desempregada hoje. Eu não tô falando que você tem que se contentar com pouco, não. Eu tô falando que você tem que tirar o melhor de você. Mas se você não consegue tirar o melhor, nem deixando de comer o que não presta, você vai querer tirar o melhor onde? E agora eu vou comentar o seguinte, tá? Para finalizar, com coroa. Açúcar demerara, mascavo, coco, periquito, papagaio, o açúcar que você quiser. Todos fazem mal. Mel faz mal. Tudo vai fazer mal. Você pode substituir pelo que você for. Frutose, então, concentrada, veneno. Para com isso. Tudo lixo. O ideal é você comer, adoçar uma vez ou outra numa época especial, se quiser. Se quiser. E mesmo assim, gente, não compensa. Nosso corpo não foi feito para consumir mel direto. E pode ficar bravo, pode falar, esse doutor não sabe do que fala, esse doutor tá falando que eu tenho que tirar até o demerara que eu comprei agora, gastei não sei quantos reais nisso. Esse doutor não sabe do que tá falando, tá mandando tirar tudo quanto é tipo de doce, ele é doido. Não, gente, é o que eu acredito, é o que eu estudo. Desculpa, isso não é essencial para sua vida. Desculpa, é essencial para sua vida? Não, não é. Se não é, arranca fora. Mas doutor, é só um pouquinho, uma vez por semana. Se é só um pouquinho, uma vez por semana, caramba, bicho, isso é tão fundamental para você, arranca logo. Se é tão pouquinho e é uma vez por semana, isso faz mal para você, tira. Olha só, a história do mel. Vamos lá? Imagina que tá todo mundo tupiniquim lá, duba-uba, todo mundo índio, beleza? Todo mundo índiozinho. Aí o guerreiro da tribo, de tempo em tempo, uma vez por ano ou 2, pega os 2 mais machos, o Tarzan da tribo. O cara vai ter que subir a árvore para pegar a colmeia que tá lá em cima. Às vezes ele se vestia todo de lama, para conseguir subir e não ser picado e cair da árvore. E aí? Quantos sobreviviam? Dos 2 machos que subiram a árvore, um caía e morria. O outro ia lá uma vez por ano. Vocês acham que tinha mel todo dia? Não tinha não. Não tinha não. E se não tem mel todo dia, qual é a desculpa que você está falando que mel é saudável? Geleia real é saudável, principalmente para mulheres. Mas mel tá longe de ser. Olá! Alguém chegou aqui para me pegar e me resgatar e me levar para casa. Tá difícil então, Juju? É difícil sim. Vem cá dar boa noite pro povo, amor. Olha ela com vergonha. Vem cá dar boa noite pro povo. A cara vermelha da bichinha. Ei, gente, boa noite. Viu? É assim, ó. Eu demoro, fico na live com vocês, vêm me pegar pra me levar pra casa. Vocês têm noção? Acabei de chegar. Ela chegou ao trabalho também. Tava trabalhando o dia inteiro hoje. Então assim, pessoal, é com todo o carinho que eu venho aqui e falo todo dia pra vocês. Eu agradeço o sucesso que o e-book lá no site, no www.dr Juliano Pimentel tá fazendo. E assim, todo mundo que adquiriu o e-book vai ter um super presente agora no Natal, tá? Vai ter um super presente agora no Natal, porque a gente tá chegando no Natal. Eu não tô bravo não, Darcy, eu tô super feliz, porque hoje a gente bateu uma meta que é muito difícil. Ela é tão difícil, que o YouTube manda uma placa para sua casa quando você alcança ela. Vocês têm noção do que a gente conseguiu graças a vocês? A gente chegou a 100 mil inscritos no YouTube. 100 mil inscritos. Isso não é para qualquer um, não.
Isso é para uma corrente do bem que está ficando gigantesca. Sabe aquela corrente igual de navio, que ninguém estoura, que não tem elo fraco, que a gente segura e cada um, quando está estourando, o outro puxa e agarra e ajuda? É isso. A gente vai mudar a saúde do Brasil e você vai mudar a saúde da tua casa, vai mudar o seu modo de pensar. Não é à toa que eu fiz minhas formações em coach, não é à toa que eu estudo desde os 17 anos na área de saúde e que eu trago tudo isso aqui para vocês. E para quem tá, e muita gente chega para mim, doutor, eu tô desempregado, eu queria seu livro e não consigo. Não se preocupe, meu anjo. Não se preocupe se você não pode. Veja tudo que tem de graça na internet. Todos os vídeos que eu coloco todo dia. Leia todos os artigos que estão no site. Sua vida vai ser transformada dessa forma também. Desde que você tome isso para você, como meta, como vida. Tá? Desde que você acredite nisso, igual você acredita que tem que levantar e trabalhar para sustentar a tua família. Tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe cada um de vocês, agradeçam o ano que começa e não se esqueçam. Eu vivo o Natal todos os dias do ano, por isso que eu tô aqui fazendo live todos os dias do ano. E é dezembro, é Natal. Tentem sempre pensar com muita compaixão e amor ao próximo, tá? Tentem sempre levar tudo até o próximo, porque às vezes o que ele está precisando é só desse vídeo, só de você compartilhar, que talvez esse vídeo vá tocar o coração dele, chegue além do ouvido, além do cérebro, e toque o coração, e ele vai conseguir tirar uma das coisas que mais faz mal no nosso Brasil hoje. Por isso que são milhões e milhões de diabéticos no mundo, tá bom? E o que eu falo para vocês é, eu tô fazendo minha parte, você pode fazer a sua? Compartilha e se inscreve no YouTube, só digitar Juliano Pimentel no YouTube. Beijo! E um coração de todo tamanho para vocês. Fiquem com Deus.